Olá, meu irmão querido, é muito bom estar aqui contigo novamente. Hoje eu quero compartilhar uma outra mensagem com o título de O Julgamento Errado. Muitas vezes nós vivemos numa sociedade e aprendemos a julgar muito, mas a ter pouca empatia com relação às pessoas, a ter pouca compaixão, a não se colocar no lugar das pessoas e enxergar melhor por que determinada pessoa teve determinada atitude. E falando sobre o julgamento errado, Mateus 7, no versículo 1 ao 6, eu quero meditar com você nessa passagem da palavra e a gente vai entender um pouquinho mais o como isso é prejudicial para as nossas vidas, o como a gente pode estar julgando errado e como a gente pode acabar tendo resultados negativos disso. Então aqui no versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes vos sereis medidos. Porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga ou a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés e, voltando-se novamente, vos despedacem. Então nós temos uma passagem aqui que fala sobre julgamento, né? E o que a gente pode aprender a respeito disso? Antes de eu falar sobre isso, eu queria compartilhar uma historinha que eu ouvi. Havia uma mulher que constantemente ela olhava pela janela e ela enxergava o varal da vizinha. E no varal da vizinha haviam muitas peças brancas assim. E sempre quando ela enxergava, aquelas peças estavam sujas. E ela falava, inclusive para outros vizinhos: eu não sei por que aquela mulher não lava direito as roupas dela. E aí um belo dia, essa mulher se aproximou um pouco mais da janela e passou a mão na janela e percebeu que as roupas da vizinha estavam bem limpas, mas a janela dela estava suja. Então o que eu quero que você entenda com isso? Que muitas vezes nós estamos olhando, mas não estamos vendo bem. Precisamos ver corretamente. Todas as situações que estão acontecendo conosco ou com as pessoas ao nosso redor, muitas vezes nós estamos olhando através de uma lente suja. Nós estamos olhando através de coisas e não estamos sabendo separar o que é real do que não é real. Para que a gente possa julgar corretamente, primeiro nós temos que ver corretamente. Tirar a trave do teu olho. Foi o que Jesus disse nesse texto, que nós podemos estar com uma trave atrapalhando a nossa visão. Então, quando nós julgamos o outro, nós sempre temos que pensar: será que eu já tirei a trave? Será que não estou com os vidros sujos? Como eu posso enxergar bem essa situação? Isso é um grande desafio para nós, meus irmãos. Eu falo para mim, por mim, né? Eu sei que isso não é fácil para nenhum de nós, mas Jesus nos chama a fazer isso, a julgar corretamente. Mas para julgar corretamente, Ele espera que a gente enxergue da maneira correta, que a gente olhe da maneira correta. E para isso eu quero contar uma história, uma experiência da minha vida, né? Onde o meu pai, ele teve uma atitude, uma situação, e eu, por estar com as lentes sujas, eu não consegui ver da maneira correta e carreguei no meu coração mentiras. Uma certa vez, meu pai trabalhava numa empresa e um jovem do nosso próprio bairro, ele foi até essa empresa e ele roubou alguns objetos de lá. E uma outra pessoa veio e denunciou meu pai era o encarregado lá da empresa, e o meu pai decidiu ir na casa desse jovem para denunciar o jovem ao seu pai. Só que essas pessoas eram pessoas de uma má índole na época, e até o pai era igual, um
Então, o meu pai foi lá e só que eu carregava comigo um conceito de um pai herói que batesse nos outros, que fosse violento, que fizesse os outros enxergar as coisas na marra, que fosse um homem que pudesse mandar nos outros. E essa era a minha visão, uma visão errada de um herói, de um pai, de uma autoridade. Então, no resumo da história, nós chegamos naquele lugar, meu pai foi compartilhar com aquele homem a situação, o homem não deu pelota, ainda ameaçou meu pai não reagiu, ficou bem tranquilo e inclusive se dispôs a permitir que o homem batesse nele, se o homem quisesse bater nele, ele disse que não ia fazer nada, tudo bem. Mas para mim aquilo entrou no meu coração como uma decepção. Eu fiquei decepcionado com meu pai. Veja bem, mas por que eu fiquei decepcionado com meu pai? Eu julguei a trave, eu julguei a situação, eu julguei o meu pai com uma trave no meu olho. E essa trave me impedia de enxergar corretamente as atitudes que meu pai teve ali, que foram mais nobres do que aquilo que eu estava levando em consideração. E o que era essa trave no meu olho? Essa trave no meu olho era uma mentira que eu estava acreditando. Porque eu tinha formado um conceito de pai herói, de pai de autoridade errado. Uma mentira tinha se estabelecido na minha mente e eu, naquele momento, estava enxergando através daquela mentira. Então eu me decepcionei com meu pai, mas anos depois, muitos anos depois, após convertido, é claro, num momento de oração, pedindo para Deus me mostrar algumas coisas com respeito à autoridade, eu cheguei na raiz do problema de conceito com relação à autoridade. Que conceito eu tinha de autoridade? E o conceito que eu tinha me levou a esse momento, a essa frustração, a essa experiência que eu tive, baseado numa mentira. Então, Deus me fez ver diferente. Deus mostrou para mim que naquela situação, naquele momento, o meu pai, ele tinha tido a melhor atitude que se podia ter. Porque o meu pai, naquele momento, o que ele fez? Ele deu a oportunidade, ele teve coragem de ir à casa daquele homem e dar a oportunidade para ele corrigir o seu filho. Segundo, quando aquele homem quis ter uma atitude errada, quis partir para a violência, fazer algo que poderia ser ruim para o meu pai e ruim para nós como família, meu pai recuou. Ele foi também sábio de não entrar no jogo daquele homem. E a partir desse momento Deus mostrou para mim que isso era ser um herói, isto era ser uma autoridade com atitude correta. É esse tipo de atitude que a gente tem que ter com relação à autoridade, à liderança, a ser um pai. Então eu pude ver diferente, mas por que eu pude ver diferente? O meu julgamento mudou com respeito ao meu pai. E por que mudou? Porque eu comecei a enxergar diferente. Aquela lente suja, aquela mentira, aquela trave, ela foi tirada. E aí então eu pude olhar claramente para entender e hoje inclusive ajudar outros a poderem ver claramente também uma situação dessa. Então, por isso Jesus diz que antes de nós ajudarmos as pessoas, antes de nós queremos ensinar as pessoas, a gente precisa tirar a trave do nosso olho. A gente precisa tirar as mentiras que estão na nossa mente, para que a gente possa ajudar os outros. Então Jesus não está dizendo que você não deve ajudar as outras pessoas, ensinar outras pessoas, confrontar outras pessoas, falar a verdade para outras pessoas, não é isso. Mas o que ele está nos ensinando é que antes disso precisamos tirar a trave. Quais são as mentiras, quais são as sujeiras, quais são as coisas, os obstáculos, quais são as coisas que estão me impedindo de ver claramente, para julgar corretamente.
Meu pai se tornou um herói para mim depois desse entendimento. Eu não sei quais são as mentiras que estão na tua mente e que estão produzindo comportamentos em você. Mas eu sei de uma coisa, essas mentiras, ao serem tiradas da tua vida, elas vão fazer você enxergar diferente. Muitas das pessoas que estão ao teu redor. E é interessante que se a gente não faz isso, se a gente julga e mantém o julgamento sobre as pessoas, Jesus nos alerta aqui que existe uma consequência. Às vezes você não sabe, mas você está sofrendo uma opressão maligna, você está sofrendo com tormento na tua vida, com amargura, com coisas ruins na tua vida, justamente porque você não entendeu isso, que o julgamento pode trazer consequências. E aqui no versículo 6, Jesus diz assim, não dei o que é santo aos cães, nem lançai aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés e voltando-se novamente vos despedacem. Os porcos na Bíblia, eles têm uma simbologia de demônios também. Então, muitas vezes, quando você julga alguém, você está entregando a tua própria vida, você está se abrindo, está abrindo a tua vida para que demônios possam vir e consigam oprimir a sua vida. Muitas vezes, a brecha que damos permite com que o inimigo nos atormente. Às vezes não entendemos porque não estamos prosperando, porque não estamos avançando ou porque não conseguimos enxergar bem as coisas do reino de Deus. Mas é porque justamente o inimigo conseguiu controlar as nossas vidas por causa do julgamento. Então você e eu precisamos aprender a julgar corretamente. Porque ao julgar errado, podemos abrir brecha para o inimigo e permitir com que ele atormente as nossas vidas. E nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Pedir a Deus que Ele traga a verdade sobre a tua vida. Que Ele traga a revelação da verdade sobre a tua vida. Aquilo que você não está, vivendo claramente, que não está usufruindo, como Deus gostaria que você usufruísse. Eu quero orar contigo agora. Talvez haja aí um espírito de julgamento que você precisa abrir mão. E você precisa reconhecer quais foram as mentiras que te levaram a julgar. Pai, nós oramos nesse momento, pedimos, ajuda-nos, Pai, a julgar corretamente. Tira do nosso coração, Senhor, a atitude de julgar precipitadamente, de julgar com uma trave, de julgar através de uma janela suja. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesse momento a ter a revelação de quais mentiras estamos acreditando e por isso estamos julgando de maneira errada. Senhor, todo o poder maligno, toda a força que tem vindo contra as nossas vidas por causa do julgamento, seja quebrado hoje e que possamos ser livres no nome de Jesus. Amém.